Afinal de contas, qual é a diferença entre a carreira em Y, a carreira em W e a tal da carreira multilateral? Que bicho é esse? Me acompanhe que até o final do vídeo você vai dominar esse conceito. Olá pessoal, eu sou o Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria e periodicamente estamos aqui para bater um papo, discutir algum assunto e esclarecer tecnicamente alguns conceitos da área de gestão de pessoas. Hoje a minha equipe pediu para que nós falássemos um pouco sobre as diferenças entre carreira em Y, W, multilateral, que esse é um conceito um pouco menos conhecido do pessoal. Mas o que acontece? Na verdade, isso vem da dinâmica de construção de carreiras dentro das organizações. Até algumas décadas atrás, o principal conceito de gestão de carreiras era a chamada carreira vertical, ou seja, para crescer na minha carreira, o que eu preciso fazer basicamente é assumir posições de liderança. Então eu começo como analista, me torno líder, depois eu viro supervisor, depois eu viro coordenador, gerente, diretor, e olha só, esse é o teto da minha carreira, por exemplo. E esse modelo ele tem diversos problemas. Primeiro porque ele é muito limitado, né? Basicamente, para que eu possa crescer, eu preciso que a pessoa que está acima de mim caia ou tenha uma ascensão também para que ela possa me levar. Além disso, esse é um modelo de carreira que não se adequa a todos os perfis profissionais. Porque se a única forma de crescer na vida é assumindo uma posição de liderança, o que acontece comigo se eu não tenho perfil para líder? E hoje nós sabemos que o perfil de liderança ele tem várias características muito importantes que, se não estiverem presentes no profissional que exerce a posição, vai criar grandes entraves, grandes problemas para a produção, para a produtividade das equipes de forma geral. Só que sem alternativas, muitas vezes ocorriam as promoções de certa forma forçadas, porque eu não queria frustrar as pessoas que estão ali na base, eu tinha ótimos técnicos, e aí você criava um verdadeiro caos dentro das organizações, né? E aí surge aquela famosa frase, eu perdi um ótimo técnico e ganhei um péssimo líder, né? Isso cria uma série de problemas para a equipe. Então, para resolver essa questão e também dado o desenvolvimento das estruturas profissionais dentro das organizações, começaram a surgir variações, porque nós percebemos o seguinte, olha, não é porque eu estou dentro de uma equipe e eu não tenho perfil para liderança, que eu não posso necessariamente ter um processo de ascensão. Qual é o problema, qual é a limitação que me impediria de, como um excelente técnico, continuar meu desenvolvimento e atingir patamares de remuneração, benefício e reconhecimento tão elevados quanto o meu gestor? Apenas porque ele é o meu gestor, eu não posso atingir o mesmo patamar de sucesso profissional que ele? E hoje nós percebemos que sim, é possível, não tem nenhum problema em relação a isso. E para a viabilização desse processo, nós falamos em estruturas de carreira. E um conceito bastante difundido é o conceito de estrutura de carreira em Y. O que preconiza a estrutura em Y? Basicamente, nós temos aquele processo tradicional de ingresso na organização. Você vai começar como estagiário, auxiliar, assistente, analista. Só que, em um determinado momento, quando chega um processo de ruptura, né, quando você entra realmente para um processo de autodesenvolvimento e avanço de carreira, você pode ou ir para uma linha de liderança, se tornando um coordenador, gerente, um diretor, por exemplo, ou você pode ramificar, né? É quase como um algoritmo de decisão. Olha, eu não tenho perfil para liderança, mas eu ainda tenho muito gás para crescimento. Então você pode prosseguir numa carreira técnica, uma carreira de especialização. Então você vai assumindo posições também tão complexas e elevadas quanto a dos líderes, só que numa linha de especialistas. Então são cargos de especialização técnica. Por isso que nós dizemos que é um Y, porque essa estrutura ela se ramifica e se abre em duas frentes. À medida que esses conceitos foram sendo aprimorados e foram surgindo outras necessidades e nós percebemos que a dinâmica das carreiras foi mudando, veio o conceito do W, né? O que seria o W? Nós chamamos grosseiramente de W, mas é como se eu abrisse uma terceira perna ainda para a minha carreira. Normalmente essa terceira perna é associada a uma carreira de projetos. Então eu tenho uma carreira de gestão de pessoas, uma carreira de especialização técnica, ou ainda, se eu for para uma linha de projetos, por exemplo, eu me torno um gestor. Só que a linha de projetos ela é bem interessante porque ele é um líder, ele é um gestor, só que ele não é um gestor de pessoas. Eu posso até ter pessoas na minha equipe, mas o foco da carreira de projetos, né, se eu sou um gerente de projeto, por exemplo, um gerente de implantação, o meu foco é ser um gestor transversal dentro da organização e eu gerencio recursos. Então imagine, por exemplo, uma empresa de software que tem uma equipe de implantação
do sistema. Olha só que interessante, eu tenho uma carreira de especialização técnica, onde eu vou ter, por exemplo, os meus desenvolvedores sêniores, os meus arquitetos e outros especialistas dentro da área de software. Eu vou ter os líderes de equipes, então eu vou ter, por exemplo, o gerente de equipe, o diretor da área de pessoas, então eu tenho os gestores de pessoas, e eu tenho uma terceira perna que seria, por exemplo, o meu gerente de implantação de projetos. Esse gerente, ele não é líder da equipe técnica, ele não é líder da equipe de gestão de back-office nem nada. Ele é gerente de uma pauta dentro da organização. Então a minha responsabilidade é com um projeto, ele tem começo, meio e fim, eu preciso fazer com que aquele projeto seja implantado. Então eu vou ter uma intersecção com outros gestores, porque eu vou precisar acessar, por exemplo, os conhecimentos de uma equipe técnica de software para entender determinados parâmetros de configuração que vão ter que ser aplicados dentro da realidade daquele cliente. Então eu vou interpolar com outros gestores, com outras equipes, mas o meu foco não está nesses pontos, o meu foco está no projeto. Então, dada essa peculiaridade, né, gerentes de projetos, nós falamos também em carreira em W, que é o pessoal que está atuando na linha de implantação de projetos e de atividades assemelhadas. E também tem o conceito que eu mencionei no início do vídeo, que eu chamo de carreira multilateral. Por quê? Quando nós falamos em carreira em Y ou em W, normalmente você tem um ponto comum de início, né? Você tem lá o assistente, o analista, e começa uma ramificação que vai abrindo para essas diferentes linhas de carreira. Quando eu falo em multilateral, na verdade o que eu penso? É uma carreira em W, lato sensu, uma carreira em W que eu tenho ali a liderança de pessoas, eu tenho a área de back-office, eu tenho a área de projetos, a área técnica, né? Então eu posso ter até mais pernas, né, do que o W, eu posso ter algumas linhas, só que eu tenho pontos de entrada diferentes, é como se fossem pilares que tem ponto de início e cresce. Então eu tenho o início da carreira de projetos, por exemplo, com o analista de projetos, e isso se desenvolve até o diretor de implantação. Eu tenho o início na carreira técnica com, por exemplo, o desenvolvedor júnior, e isso se desenvolve até o arquiteto de soluções. Eu tenho um início numa carreira de back-office, por exemplo, com assistente administrativo, e se desenvolve até o CFO. Eu posso ter são como se fossem pilares de carreira dentro das organizações. Só que não são clusters totalmente isolados, do tipo, olha, ali é o feudo do fulano, o feudo do ciclano, não. Essas pilastras, né, de carreira, elas têm conexões entre si, é como se fossem prédios com conexões entre os seus andares. Então, eu posso estar numa carreira de projetos, né, crescendo e eventualmente resolver migrar, né, eu vou para uma carreira técnica. Ou eu estou na carreira técnica e eventualmente eu quero ir para de projetos ou ir para a área de gestão, trabalhando numa área de pré-vendas, por exemplo, que está no pilar do back-office. Então, eu tenho diferentes possibilidades, é uma forma de estruturar. Porque essa estrutura de carreira é uma forma de diagramação. Eu pego os cargos que existem, as posições que existem, e eu classifico e estruturo, faço uma diagramação, mostrando para as pessoas quais são os possíveis caminhos de crescimento e desenvolvimento que existem dentro da nossa organização. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanha, porque nós sempre estamos divulgando novos conteúdos e conhecimentos relacionados ao mundo de gestão de pessoas. E também, se você gosta de estar se atualizando permanentemente, siga o programa da Perfix no Spotify, o Mentes em Foco. Toda semana nós entrevistamos algum gestor, algum profissional da área, discutindo carreira, empreendedorismo, tecnologia, gestão de pessoas. É muito legal, vale muito a pena acompanhar. Até o nosso próximo vídeo, pessoal!